Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo esse podcast, ouvindo esse vídeo no YouTube. Nós somos o Coletivação e esse é o Pode Botar para Quebrar, o nosso programa quase semanal, onde a gente conversa sobre vários temas de Brasília, do Brasil e do mundo, temas históricos, temas conjunturais. A gente está aqui fazendo uma salada de temas para vocês. Estamos aqui também esperando a sua sugestão. O que você gostaria de ouvir? O que você gostaria de debater conosco? Estamos abertos aí. Siga a gente nas nossas redes, procura a gente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. Nós somos uma pré-candidatura de mandato coletivo e também uma galera que se reuniu aí para tentar melhorar a questão do debate do movimento popular e da relação entre o movimento popular e o PT, que é o nosso partido. Bom dia para vocês e vamos começar. Hoje eu tenho um convidado, membro do Coletivação, amigo nosso, também pré-candidato dentro da nossa chapa, que é o Afonso Magalhães, e a gente vai fazer juntos aqui uma homenagem aos 100 anos do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Oi, Afonso, como é que você está? Tudo bem? Bom dia aí para você, Cris, e para todos que nos ouvem, vão nos assistir, nos ouvir, debatendo, discutindo um tema que eu vejo que é da maior importância, uma data marcante, centenário de um partido comunista que tem uma importância na história do movimento operário brasileiro. Então, Afonso, contar aqui para a galera, nossa audiência, que esse também o Afonso elaborou um texto sobre o tema, né? Especialmente sobre o tema da influência do Partidão na formação, na criação do PT, né? Que é muito importante a gente saber a nossa história, né? De onde a gente veio, como a gente foi criado. E ele fez um texto, e esse texto vai ser publicado nas nossas redes e também no jornal Brasil de Fato DR. Vamos começar, Afonso? Bom, primeira coisa que eu acho que a gente precisa comentar, que é um tema importante, assim, é sobre a relação. Bom, os 100 anos do PCB vai ser comemorado no dia 25 de março, né? Ele foi fundado em 25 de março de 1922, em Niterói, por operários intelectuais e com a presença marcante, muito importante, liderado pelo jornalista Astrogildo Pereira, certo? Então, o que eu queria que a primeira coisa que você falasse sobre qual a influência da Revolução Russa, já que foi tão próximo, né? Revolução Russa em 1917, no final de 1917, a fundação do PCB no começo de 22, né? Qual foi a influência, né, da Revolução Russa na criação do PCB? Realmente, a Revolução de Outubro de 17, ele foi um marco na história. Primeiro, o Estado dos Trabalhadores, que foi fundado na Rússia, um Estado vitorioso, né? Teve uma experiência que também foi marcante, a Comuna de Paris, mas não se estabilizou por condições que Marx discutiu muito, principalmente Lenin, né? Fez todo um balanço da Comuna de Paris, e as conclusões do fracasso da Comuna de Paris, Lenin aplicou, os bolcheviques, Lenin e Trotsky, aplicaram para tornar vitoriosa a Revolução Russa, de outubro de 17. E o exemplo da Revolução Russa se espraiou pelo mundo. A maioria dos partidos comunistas foi fundado aí, né?
que antes haviam partidos socialistas, inclusive embriões de partidos socialistas no Brasil, mas o Partido Comunista foi o primeiro partido de base popular e operária fundado, criado após a Revolução Russa, os ventos da Revolução Russa no Brasil. Então, reuniram-se aí trabalhadores manuais, intelectuais, muitos com muita influência anarquista, que era muito forte o anarquismo na esquerda brasileira de então, o anarquismo e o anarco-sindicalismo. E lá em Niterói, na rua Zé Clemente, fundaram o Partido Comunista Brasileiro. Quer dizer, do ponto de vista da formação, da formação política, desse partido, do embasamento teórico, havia assim algumas deficiências, porque as ideias do marxismo-leninismo chegavam não só com certo atraso no tempo, mas também espacialmente, e a influência do anarquismo, como eu falei, no movimento operário era muito marcante. E o anarquismo ele tem uma visão diferente da estratégia libertária da classe trabalhadora. O anarquismo ele não aceita, não entende a transição de um Estado burguês para um Estado operário por meio da ditadura do proletariado. O anarquismo ele defende que não haja Estado, assim, praticamente terminando o Estado por decreto, o trabalhador conquista o poder e não tem mais Estado. O marxismo-leninismo, por meio do socialismo científico, entende que é preciso uma transição e que a classe operária tem um papel histórico nisso aí, de construir uma sociedade sem exploradores nem explorados, pelo papel da classe operária na economia. E esse entendimento ele chega de uma forma muito enviesada em vários países, principalmente aqui no Brasil, mas o Partido Comunista, só para concluir esse primeiro bloco, ele ganhou uma projeção muito grande na figura de Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes tem uma função, assim, um papel fundamental no crescimento do Partido Comunista, que a gente pode ir explicando logo a seguir. Certo, certo. Bom, aí foi uma trajetória longa até a formação do PT, né? Assim, foram vários anos e tal, e aí o PCB teve que conviver com toda aquela confusão assim das épocas políticas de Getúlio Vargas, né? E Getúlio Vargas teve momentos muito contraditórios na relação dele com a classe trabalhadora, né? Porque ele foi ditador, também foi o cara da CLT, teve altos e baixos na relação entre a classe trabalhadora, a classe operária brasileira e o varguismo, né? E aí, no meio disso tudo, acho que tem alguns erros que a gente precisa conversar sobre eles para a gente avaliar, para não repetir, né? Para fazer uma avaliação histórica um pouco mais precisa, né? No meio do caminho, teve um erro complicado, né? Em alguns momentos, a classe trabalhadora se deparar com um etapismo, assim, com achar que precisava passar por algumas etapas para vencer outras. Então, era preciso consolidar o capitalismo para depois vir o socialismo. Teve isso, não teve? Não, com certeza, né? Então, foi um processo assim de aprendizado muito muito difícil, porque a Revolução de 30 tem um papel, de 1930, né? Tem um papel na história do movimento popular, operário no Brasil. E eu entendo que a incompreensão sobre a Revolução de 30 e essa visão etapista, digamos assim, já provocou uma não utilização do espaço que se abria. Então, o Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, ele estava já fora do Brasil, que tinha concluído a marcha, né, vitoriosa da coluna Prestes, e foi procurado pela direção do Partido Comunista Brasileiro. Ele estava na Bolívia ou já na Argentina, não me lembro exatamente, mas ele foi procurado pela direção do Partido Comunista para entrar
nas fileiras do PCB. E na Revolução de 30, o Prestes ele teve a oportunidade, inclusive, de encabeçar a Revolução de 1930. Porque a Revolução de 1930, apesar de ser considerada uma revolução burguesa, né, e de fato era um rompimento da República Velha no Brasil, do café com leite, etc., houve essa oportunidade porque havia um movimento de massas por baixo, né, do processo revolucionário em 1930. Era a Revolução Burguesa na aparência, né, e na etapa histórica, mas teve uma base popular bastante importante, e o Luiz Carlos Prestes, como ele tinha relação com os militares, né, porque ele era capitão do Exército brasileiro, ele foi chamado para liderar, mas ele se recusou a encabeçar o movimento porque ele tinha essa visão, né, de que era uma revolução burguesa, não era o momento da classe operária, né? Então, na minha opinião, foi o primeiro erro, grande erro do Partido Comunista Brasileiro e erro político, equívoco político do camarada Luiz Carlos Prestes. E logo a seguir, aí importante, pouco tempo depois, né, houve a fundação da Aliança Nacional Libertadora, que unia o Partido Comunista. Prestes já estava no PCB, estava em Moscou, né, e como um grande movimento de massa, né, a ANL era um grande movimento de massas, durou pouco tempo, mas reuniu, né, multidões no Brasil, todos os comícios da ANL, que era hegemonizada pelo Partido Comunista, tinha grande poder de mobilização. E houve uma avaliação muito influenciada por Moscou, né, estimulou isso em outros países, né, que se houvesse um levante militar, porque os quartéis tinham muita influência do Partido Comunista, células do Partido Comunista ou simpatizantes do Partido Comunista, se houvesse um levante militar, as massas no Brasil acompanhariam esse levante. O país seria transformado, né, numa república revolucionária, né, e a caminho do socialismo. Houve, sim, essa avaliação e se promoveu o levante de 27 de novembro de 1935, que foi um fracasso, tanto militar, né, como político também. Então, o movimento de esquerda no Brasil, o movimento revolucionário, o movimento operário, amargou aí uma ditadura varguista, assim, pela direita. Houve uma repressão muito grande, um grande carrasco da esquerda na época, torturador, chamava-se Filinto Miller, né, que tinha participado da Coluna Prestes. Aqueles militares que estavam na Coluna Prestes se dividiram. Muitos foram para o campo liberal, foram para a direita, e outros para as fileiras do PCB ou como simpatizante. Então, esse erro político custou caro. O Prestes ficou preso durante uma década, e vários revolucionários intelectuais, Graciliano Ramos ficou preso, muitos intelectuais, muitos dirigentes, muitos simpatizantes do Partido Comunista amargaram uma cadeia aí, e isso trouxe um prejuízo muito grande, né? Essa ditadura Estado novista. A Olga Benário foi entregue para os nazistas, né, que tinha nacionalidade alemã, foi deportada, e todo mundo sabe o que aconteceu, morreu numa câmara de gás, enfim, grávida, estava grávida da Anita Leocádia. Então foram erros assim que impactaram muito, né, no crescimento, né, da formação do movimento operário no Brasil. Posteriormente, para concluir esse bloco, quando veio a anistia em 1945, foi o grande momento do Partido Comunista Brasileiro. A anistia, o fim da Segunda Guerra Mundial, que a influência da União Soviética no mundo aumentou assim em escala assim, geométrica, né, em todo o mundo. A influência das ideias comunistas, né, das ideias socialistas, aumentou muito com a vitória da União Soviética, apesar da historiografia burguesa secundarizar o papel da União Soviética, ou, ainda que não secundarize, mas valorizando muito mais as operações do exército estadunidense na Europa, que chegou muito depois, quando a União Soviética já tinha praticamente derrotado os nazistas. Então, isso houve uma influência muito grande. Foi o grande momento do Partido Comunista, quando elegeu uma grande bancada de deputados federais, etc., né? Inclusive, Marighella foi eleito deputado federal, Prestes foi eleito senador por 11 estados. Era possível essa votação, né? Se ele ser eleito por 11 estados. Qual foi o ano dessa eleição?
Foi final de 1945, foi a primeira eleição, o janeiro de 46, foi aí nesse período que veio a anistia e teve a eleição para presidente, né? O Getúlio Vargas sofreu um golpe, né? Um mini golpe de Estado, aí, teve um governo de transição e ele acabou apoiando Eurico Gaspar Dutra, que era um marechal meio estúpido, assim, né? Fruto de muitas piadas, né? Tudo. Mas o candidato do PCB não foi o Prestes. Talvez tenha sido um equívoco também político. Assim. Eu estou afirmando isso de forma mais especulativa. Eles acabaram apoiando, colocando para presidente, candidato a presidente, um médico chamado Iedo Fiuza. Teve 10% dos votos. Foi uma grande votação. Então, o Partido Comunista aí, para você ter uma ideia, viu, Cris? Naquela época, ele tinha 200 mil filiados. E hoje equivaleria a ter 1.500.000 filiados, na proporção. O Partido Comunista Brasileiro teve 200 mil filiados nesse período. Muito filiado, né? Muitos filiados. Aí teve uma perseguição, em 1948, houve a cassação do Partido Comunista pelo TSE, pelo Tribunal, né, Eleitoral. Mas o PCB, então... Microfone, Cris, o microfone caiu aí. Oi. O PCB, então, foi muito importante na organização daquele começo de classe operária brasileira, né? Os primeiros sindicatos, as primeiras organizações dos trabalhadores, né? O PCB foi determinante para isso, né, Afonso? Com certeza, né? Essa trajetória, mesmo que em zigue-zague, mais para a direita, mais para a esquerda, ultra-esquerda, foi parte do aprendizado da classe trabalhadora brasileira. E o PCB foi colocado na clandestinidade, mas manteve muita sua influência, principalmente nos sindicatos. Aí havia uma disputa grande, ferrenha, entre comunistas e trabalhistas, né? O PTB antigo, não esse PTB, né? Agora, né? Esse aí que está à direita hoje, mas o PTB da época de Jango, Getúlio, João Goulart, Brizola, Roberto Silveira, que foi prefeito de Niterói, que morreu no acidente, era um partido assim, do campo, digamos, nacionalista revolucionário, mas no movimento sindical era uma disputa ferrenha entre esses dois lados, né, da política dentro do movimento operário. E nessa trajetória de zigue-zague, o PCB, na eleição de 1950, ele já estava contra Getúlio de novo, propôs voto nulo. Foi um fracasso essa tática eleitoral de propor voto nulo, porque o Getúlio Vargas ele votou com uma votação assim imensa, né? Um respaldo, né, do povo brasileiro, da classe trabalhadora, ganhou a eleição de cabo a rabo, e já com uma linha mais, digamos assim, mais nacionalista, burguesa, mas mais nacionalista. E quando Getúlio Vargas morreu, o PCB estava fazendo oposição a Getúlio Vargas e pagou caro por isso também, porque os trabalhadores que apoiavam Vargas ficaram contra o Partido Comunista, assim, inclusive empastelaram, né, fizeram operações agressivas contra a sede do jornal da época do Partido Comunista, e teve muitos ataques, né, ataques inclusive violentos aos comunistas na época, fruto dessa polêmica toda, porque o Getúlio Vargas, quando ele morreu, né, suicidado ou não, né, ainda existe essa polêmica, ele ficou como uma grande vítima de toda a perseguição, toda a lava-jato da época perseguia o Getúlio Vargas. Então, houve uma solidariedade de classe, da classe trabalhadora ao Getúlio Vargas, né? E aí o PCB não entendeu isso aí, continuou batendo Getúlio Vargas, chamando Getúlio Vargas de agente do imperialismo. Olha só, disparate. Mas a relação do povo com Getúlio Vargas era confusa mesmo, né? Porque também tiveram momentos de que o Getúlio Vargas foi muito importante para nascimento de direitos trabalhistas no Brasil, né? Também, né? Então era muito confuso mesmo, né? E essa confusão Mas assim, se estendeu... olha, a gente está tentando fazer uma linha do tempo aí, são 100 anos de história, é muita coisa no meio.
Então, eu quero falar para quem está ouvindo, para quem está vendo a gente, se tiver alguma dúvida, se tiver algum período desses que você queira que a gente, numa outra ocasião, que a gente possa aprofundar mais, manda um recado para a gente, comenta aí, manda um recado que a gente vai adorar ter uma sugestão sua para continuar pensando nos nossos temas. Eu queria avançar mais um pouquinho, porque eu quero chegar aí na formação do Partido dos Trabalhadores, né? Então, avançando mais um pouquinho, aí o PCB continuou atuando aí até a época da ditadura militar, né? Que aí, na Exato. ditadura militar, foi assim, aquela confusão toda, né? Aí, de certa forma, eles se dividiram e fizeram vários grupos, né? A ANL, o MR8, PCB, que atuavam em diferentes regiões do Brasil de formas diferentes também, alguns na guerrilha, né? Na luta armada, foram para dentro aí da clandestinidade e tudo. E teve um enfraquecimento do PCB, né? Nessa coisa de tantas dissidências, né? E dessa opção de alguns grupos pela luta armada, né? E aquela confusão, né, Afonso? Exato. No Inclusive, meio desse... você estava falando da Pode falar. CLT. Na CLT, isso aí foi motivo de muita discussão política durante a formação do PT, aí, né? No período logo anterior, né? Porque a CLT ela tinha direitos trabalhistas garantidos, né? Como hoje é reconhecido, né? Por todo mundo da esquerda, digamos assim, reconhece, né? A CLT que foi desmontada aí no último período, né? Inclusive por esse governo do inominável, várias mudanças ocorreram para pior, mas a CLT era questionada porque controlava os sindicatos, né? Então, houve uma discussão um pouco confusa aí, né? Nos momentos prévios à criação do PT, ao surgimento do novo sindicalismo, com Lula à cabeça. Mas, voltando um pouquinho atrás, o que ocorreu com o golpe militar, assim, como é que o Partido Comunista Brasileiro se comportou aí? Tinha sob controle vários sindicatos o golpe militar pegou de surpresa, né? Toda a vanguarda de esquerda no Brasil, que não estava preparado para aquilo, houve tentativas de resistência que não se concretizaram, por meio das correntes mais à esquerda do PTB, estou falando do Leonel Brizola, tentou organizar uma resistência, mas houve um bate-cabeça, né? Uma desconexão aí das ações políticas, né? E o golpe de 64 foi um golpe militarmente e politicamente, foi um golpe débil, mas não teve uma reação assim à altura do movimento de massas. E eu vejo também tenho uma visão crítica da relação do Partido Comunista com o João Goulart, Partido Comunista Brasileiro. Aliás, um parênteses aqui, a gente não vai entrar nessa discussão do PCB e PCdoB, os dois, o PCdoB está comemorando o centenário também, né? Que houve um racha provocado pelo 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, toda a política de rompimento com o stalinismo, né? E a ascensão de Khrushchev. Isso provocou racha em vários países e aqui no Brasil também. Não vamos entrar nesse detalhe porque não dá tempo. O fato é que eu vejo que a relação do PCB com o João Goulart era uma relação distante, digamos que uma relação de desconfiança, uma relação meio burocrática, não era aquela relação de fazer política, né, de se aproximar, coisa muito que o Lula, né, praticou desde o início do Partido dos Trabalhadores, essa interlocução era muito débil, né? Então, realmente, isso aí fragilizou um pouco a organização das forças para impedir o golpe. E a clandestinidade dificultou mais ainda, né? Ademais, a política, digamos assim, predominantemente democrático-burguesa do PCB, que aí provocou vários rachas internos. O mais visível assim é o Marighella, a saída do Marighella, o rompimento do Marighella, que o Marighella tinha uma política bem combativa também, muito apoiado por Cuba.
Eram assim, muitos bate-cabeças dentro da esquerda, porque a ditadura militar estava no poder, e naquele primeiro período houve muito enfrentamento via movimento estudantil, alguns setores do movimento operário, de Minas e de São Paulo, Osasco, etc., né? Mas o Partido Comunista foi perdendo assim densidade de apoio por parte da classe trabalhadora, foi se afastando muito, estou dizendo da política também, não só pelo problema da clandestinidade, que é importante. Então, o exílio, a saída de vários dirigentes do Partido Comunista, alguns voltaram, houve um processo de repressão muito grande em cima do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro, que não apoiava a luta armada, não aceitava essa tática de luta armada, como outros setores também, como o trotskismo, né? O trotskismo posadismo, a Quarta Internacional não apoiava a tática da luta armada no Brasil, Aham. que era uma ação assim que isolava a vanguarda de esquerda, né? Vanguarda revolucionária das massas. Houve um descolamento muito grande e teve vários movimentos guerrilheiros, né? Não só o Marighella, conforme foi mostrado no filme aí, Marighella, do Wagner Moura, né? Mas houve ações, PCdoB com a guerrilha do Araguaia. Então, isso era uma discussão, mas todo mundo apanhava da ditadura, todo mundo era perseguido. O PCB sofreu uma repressão aí em 1974, o Comitê Central do PCB, que estava aqui na clandestinidade, foi praticamente dizimado, né? O Prestes estava em Moscou ainda. Foi praticamente dizimado, houve ações contra o PCdoB também, em 1976. Mas, enfim, a conquista da anistia, em 1978, 79, né? Houve a conquista da anistia, vários dirigentes voltavam para o país, não só dirigentes do Partido Comunista, mas Miguel Arraes, que tem um peso, né? Tem um peso na história aí, do movimento nacionalista revolucionário no país, o Brizola. E nesse ínterim surgiu o que a gente chama de novo sindicalismo, que questionava aí o domínio, né, do Estado sobre as entidades sindicais, e quem comandava esse movimento era Lula. Então, o Lula surgiu impulsionado pelo movimento operário. Então, vamos fazer um corte aqui para a gente entender bem a história. Porque aí, no final da década de 70, a ditadura já tinha passado a ditadura militar no Brasil já tinha passado pelos momentos de maior tensão, né? Já estava começando a haver uma abertura democrática, né? E começou a efervescer uma efervescência no movimento sindical, né? Que já não estava mais tão sob o controle do Ministério do Trabalho, né? Que como era lá no começo, na era Vargas ainda, já era um sindicalismo mais independente do Ministério, mais independente do governo, né? E apareceu Lula, né? Também que vários outros sindicalistas, mas Lula, né, comandando aquele movimento que era um movimento gigantesco, né? No ABC Paulista, nas cidades industriais em São Paulo, né? Várias greves, e a partir daí foram surgindo vários outros sindicatos também combativos, dos químicos, dos petroleiros, né? Foi um momento muito pujante na história da classe trabalhadora brasileira, né, Afonso? Não, sem dúvida. Não, eu só queria, e o PCB estava onde? Não está. Eu só queria voltar um pouquinho na história da tática da luta armada, né? Porque o PCB não apoiava, mas mesmo assim sofreu um endurecimento da ditadura, né? Porque a esquerda estava descolada, em geral, dos movimentos, não podiam atuar muito, a atuação era clandestina. Então, para esses monstros, né, torturadores aí, de doi-code, etc., não fazia diferença quem defendia a luta armada, quem não defendia. Nós mesmos, da Quarta Internacional, sofremos 2 baixas, pelo menos 2 baixas, 2 companheiros que foram assassinados, né? Olavo Hanse e o Rui, lá de Santa Catarina, e o próprio PCB, o Comitê Central. O Marighella tinha fundado a Aliança Libertadora Nacional, que era talvez a maior organização de esquerda do Brasil naquele momento, né? Com milhares de filiados no Brasil todo, arrastou uma parte grande da base do PCB, mas a morte do Marighella também impactou muito, né? Quer dizer, houve uma grande
desmobilização em função do endurecimento da ditadura, de uma compreensão errada de vários setores da esquerda do processo que a gente estava vivendo, mas o surgimento do movimento operário, do novo movimento operário, encabeçado por Lula, ele impulsionou a formação do Partido dos Trabalhadores, né? Então, Lula, assim, muita gente virou um rival do Lula à época, né? Que achava que o Lula estava sendo manipulado, porque havia uma abertura para a criação de novos partidos e o PT estava sendo concebido. Então, o que eles falavam na época é que o Golbery estava ajudando o Lula, né, para formar o PT. O Golbery do Couto Silva, que era um militar, assim, um direitoso, assim, mais, digamos assim, inteligente, que estava manipulando. Mas, enfim, essa discussão era uma discussão para desqualificar, né? Claro que o Golbery tinha interesse em dividir, digamos assim, a esquerda. Ele tinha interesse, era real. Mas a formação do PT, e além disso, era uma classe operária que estava crescendo, tinham 100 mil operários na base dos sindicatos metalúrgicos, fazendo greve por reposição salarial. E lá pelas tantas, o Lula, ele em 78, como todos nós, né, estava apoiando os candidatos do MDB, né, apoiamos Fernando Henrique Cardoso para o Senado, né, que não foi eleito, mas teve o apoio. E o Lula chegou à conclusão: olha, o trabalhador tem que ter o seu próprio partido, chega de ficar apoiando o partido patrão, partido burguês. E aí surgiu a ideia do PT. Então, o PT ele surgiu mesmo com a contrariedade, a oposição de todos esses setores da esquerda. Aí. A despeito disso, foi se consolidando, né, com vários sindicatos na base apoiando, as comunidades eclesiais de base vieram também, e uma parte grande da chamada esquerda, que a gente chama esquerda ideológica, não é um nome muito preciso, mas veio também para a formação do Partido dos Trabalhadores. Então, teve essas três vertentes, o PT, onde a figura do Lula, evidentemente, até hoje a gente sabe que o Lula é fundamental, com a sua forma de fazer política, como é que ele consegue sintetizar essa questão da alma, da idiosincrasia do povo brasileiro. Então, assim, o PT é muito a cara do Lula. O Lula tinha um militante, um dirigente do Partido Comunista na casa dele, que era o Frei Chico, mas ele não se deixou influenciar muito, né? Ele entrou no sindicato, acabou sendo presidente por uma qualidade pessoal dele também, de saber conversar, de ir para a porta das fábricas, e acabou se projetando como grande líder nacional com a fundação do Partido dos Trabalhadores, apesar de toda essa divisão aí. Isso repercutiu na CUT também, porque o Partido Comunista do Brasil, não vieram para fortalecer a CUT, ficaram na CGT, né? Fizeram outro congresso, e hoje tem uma unidade, apesar de ter várias centrais sindicais, existe uma necessidade de unir, né? Tem um fórum de unidade da maioria das centrais sindicais, que já é um progresso, um avanço, e o Partido dos Trabalhadores foi protagonista durante todo esse processo, até chegar o Lula a disputar a eleição em 89 com o Collor. Houve essa discussão também, bom, o PT foi formado só para disputar a eleição, uma discussão sem fim, né? Mas houve essa compreensão, o Lula tinha essa compreensão, vamos disputar no campo do adversário mesmo. E até hoje essa máxima está valendo. Porque hoje, no mundo todo, predomina a ideia de que, olha, para ser reconhecido um presidente da República, para ser reconhecido um processo democrático, tem que ter eleição, voto secreto, é isso que está predominando. Então, o PT não está fora disso aí. Então, tem que disputar a eleição, sim, em todos os níveis, e o Lula sempre registra isso: eu perdi 3 eleições para chegar a ser presidente da República. Então, disputei 3, perdi 3, recuei, fui aprender com os erros e tudo. Então, o PT é um partido que disputa no campo da burguesia, sim, no processo eleitoral. E, claro, que a base do partido foi se ampliando, né? Por exemplo, a gente tem discutido muito o PT até um determinado momento, nas disputas presidenciais, perdia a eleição no Nordeste, né? Hoje o PT predomina no Nordeste. Quantos companheiros a gente encontra na rua, né? Em Brasília, que tem muitos trabalhadores que vêm do Nordeste que falam assim: não, eu voto no Lula, eu sou nordestino. Então, essa identidade é uma questão muito importante, assim, né? Não é questão do regionalismo, é uma identidade de classe também, né? É isso. Eu acho que eu estou pensando aqui, te sugerir, Afonso, da gente fazer em breve uma outra live. A gente pode convidar outros companheiros
sobre a história inicial do PT, né? Como o PT foi formado e tudo, porque eu acho que é muito importante a gente entronizar, a gente entender da onde viemos, né? Porque quando a gente entende de onde a gente veio, fica mais fácil pensar para onde ir, né? Então, acho que a gente podia fazer um outro podcast sobre isso. Você topa? Com certeza, porque Sobre a essa história da fundação discussão, do PT? a discussão não se esgota. Assim, É. só para responder, para uma palavrinha final, assim, para se encerrar o podcast. Não, mas espera aí. Além dessa sugestão, para a gente terminar aqui, que eu acho que está dando a nossa hora, eu queria comentar com você, então, isso, assim, o PCB veio, chegou, os quadros do PCB voltaram a serem anistiados, a legalidade, né? Depois da história toda, alguns estavam exilados, estavam fora do país, outros estavam escondidos e tal, voltaram, né? E quando voltaram, já chegaram com essa grande novidade, que era o PT, se formando aí no seio da classe operária e tal, né? Então, pode parecer que o PCB não influiu em nada com a criação do PT, já que eles estavam cuidando de suas vidas, né? Assim, literalmente cuidando das suas vidas mesmo, né? Porque um monte de gente, eles perderam muitos quadros, né? Durante a ditadura e nessa questão do jeito que eles resolveram combater a ditadura também, numa forma de confronto assim direto, né? Então eles voltaram, o PT estava sendo criado. Então, tipo, parece que eles não têm nada a ver com a história do PT. Mas, na verdade, apesar de não estarem fisicamente assim, diretamente ligados àquele momento da criação, tem uma influência, né? Uma influência da história toda pregressa, né? Que foi de 50 anos antes de ser formado, 50 anos de PCB antes de ser formado PT, quase 50 anos, né? Do PCB no Brasil, né? Exato. Então, é óbvio que tem uma influência, não é uma influência direta e tão óbvia, mas existe, né? Não, com certeza. Como uma palavra final, né? Assim, qual é a influência? A pergunta: qual é a influência, né, do PCB e da chamada esquerda ideológica, mas principalmente do PCB, na formação do PT? Eu quero dizer que existe uma influência, mas o PT é um mix, né? O PT teve a influência do Partido Trabalhista Brasileiro, desse setor, digamos assim, nacionalista, meio nacionalista burguês, meio revolucionário, teve a influência do PCB, teve a influência da igreja, da teologia da libertação. Então, o PT recolheu toda essa experiência acumulada e formou essa síntese, uma síntese que tem muitas contradições, né? Porque o PT ele tem uma qualidade que ele principalmente pela figura do Lula, ele é o espelho do que é a sociedade brasileira, mas com as suas virtudes, suas malformações, suas contradições também. Então, é uma qualidade do PT ser uma representação do que é o povo trabalhador brasileiro. Então, nós não devemos nos preocupar, né, se a influência do PCB foi positiva ou negativa. Foi uma experiência materialisticamente, dialeticamente comprovada. Hoje tem vários quadros do PT que vieram do PCB, né? Que hoje o Partido Comunista Brasileiro hoje é um partido menorzinho, né? Menor. O Partido Comunista do Brasil eu já considero um pequeno partido de massas. Estamos aí formando uma federação. Eu acredito que vai ser uma grande experiência, porque o PCdoB tem uma contribuição muito grande para dar para essa discussão. O PCdoB tem uma compreensão da questão nacional, que às vezes no Partido dos Trabalhadores essa discussão é muito débil, né? Muito superficial, da questão do Estado Nacional, da soberania nacional, e todo esse debate, né? que está no campo da esquerda também, mas às vezes a gente tem dificuldade de nos posicionar. Então, acho que vai ser uma simbiose perfeita essa federação, e quase que um reencontro, digamos assim, né?
Isso aí era para a gente estar junto desde lá de trás da formação do PT, mas por injunções políticas da época, incompreensões políticas, isso não foi possível. Então, eu vejo a federação como um grande salto, não é uma federação eleitoral, eleitoreira, é uma federação para consolidar uma unidade da esquerda, juntando ecologistas, né, ambientalistas do PV, comunistas, e um partido de massa e popular e operário, como é o Partido dos Trabalhadores. Então, eu encerraria a minha intervenção por hora, aí a gente marca outros podcasts, pode pôr para quebrar, para fazer essa discussão. Deixar claro aí para a audiência que a gente é a favor da federação, e que a gente é entusiasta da federação, porque a gente acha que é colocar em prática coisas que a gente tem tentado fazer há alguns anos, né? Assim, de frentes e tal, frentes de partido, frentes de movimento, agora vai ser numa união muito mais estável que é a federação, né? Afonso, então, para a gente terminar, eu queria saber se você trouxe alguma dica hoje. Eu trouxe uma dica que é uma dica velha, mas pode ser uma dica nova para algumas pessoas. Não sei se você tem alguma. Vou começar pela minha, tá bem? A minha dica? É um Minha livro. livro. Eu vou começar com a minha dica. Aí depois, se você tiver, você faz a sua. Se não tiver, a gente deixa para o próximo podcast. A minha dica hoje é uma dica velha, mas que pode ser nova para algumas pessoas. É esse livro aqui, ó. Tá dando para ler aí, tá? A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. Eu lembro que quando eu estava na universidade e a gente começou a estudar, eu comecei a estudar economia, fiz introdução à economia e tal, eu li esse livro, e esse livro é um livro muito importante para entender a origem do capitalismo, né? E é um livro fácil, né? Porque eu podia dizer aqui, vamos lá, todo mundo vamos ler O Capital, do Karl Marx. Eu acho que todo mundo tem que ler mesmo, mas é um livro difícil, né? São vários tomos e é uma vida estudando, né? Então, eu recomendo começar por esse aqui. É mais fácil, mais tranquilo, e você já apreende alguns conceitos importantes para entender a economia capitalista, para depois partir para outras aventuras marxistas aí. Você tem alguma dica, Afonso? Eu vou dar uma dica dupla, né, do mesmo tema. Eu penso que quem quer entender, aprofundar o entendimento, tanto os da velha guarda como a juventude do PT, a juventude de esquerda revolucionária no Brasil, que leia o livro, a biografia do Lula, feito pelo Fernando Moraes, né? E veja o filme Lula, o Filho do Brasil, do Fábio Barreto, que é baseado em outro livro também, que acho que é do mesmo nome. Mas esse material, tanto o audiovisual como o escrito, é muito importante para entender como é que é o PT. Né? Você entendendo o Lula, você vai entender o PT, que é um partido que aglutinou, um partido que somou. Nós, da Quarta Internacional, estamos dentro do PT desde o início, e nosso partido no Brasil é o Partido dos Trabalhadores. Né? Isso foi definido já faz 30 anos, e temos convicção de que estamos trilhando o caminho certo. Então, um bom dia, um grande abraço a todos os petistas, comunistas, esquerda, vanguarda revolucionária, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Vamos despedir aí, dando um salve aí para a Mili, que está querendo participar. Mili é a cachorrinha do Afonso, tá? Ela está aí dando um latidinho levinho aí de trás, porque ela está a fim de participar do nosso podcast e do nosso vídeo. Mili, au para ti. Gente, muito obrigada a você que ouviu até aqui. Manda aí um like para a gente, manda um comentário, uma sugestão para os nossos próximos vídeos e podcasts. A gente adora receber algum retorno de vocês. Vamos continuar aí produzindo nosso conteúdo, levando nosso conteúdo até vocês, para a gente juntos debater a história brasileira, a história mundial, o socialismo, temas conjunturais e temas históricos com vocês.
Beijo, viu? Obrigada. Tchau.